Que bom, que bom. Hoje nós temos 3 comunicadoras que vão falar de um tema maravilhoso, que é a gestão e comunicação, e tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu lembro uma vez que, dentro da Renovação Carismática Católica, que eu participei durante algum tempo, falavam que tinha alguns ministérios, alguns serviços que são irmãos gêmeos. Por exemplo, o carisma do anúncio da palavra. Ele pode ser vivido pelo Ministério de Pregação ou então pelo Ministério de Formação. Tem pessoas que têm esse estilo de falar para muita gente e outro para formar aquelas pessoas. É o mesmo carisma. E o Ministério da Oração, carisma da oração, pode ser feito pelo Ministério de Intercessão ou pelo Ministério de Cura Interior. É o mesmo carisma, vividos de formas diferentes. E eu fiquei pensando, gente, cá entre nós, qual carisma, né, quem é o irmão gêmeo da comunicação? E aí a gente foi perceber que é a coordenação. O comunicador anda ao lado do gestor. Gente, é incrível. Onde tem um comunicador, tem um gestor. Onde tem um gestor, tem que ter um comunicador, né? Porque são o mesmo carisma de liderança, né? Porém vivenciados de 2 formas completamente diferentes. O comunicador não é gestor, e o gestor muitas vezes não é o comunicador, mas sempre vão ser uma dupla dinâmica. E para falar sobre isso, no dia a dia da escola católica, no cotidiano, que tem ali as metas que a direção coloca, que a rede coloca, né, que os pais, os alunos, todo mundo coloca meta para o gestor e pede auxílio ao comunicador. Ou então o contrário, o comunicador chega para o gestor e fala: opa, precisamos disso, daquilo, aquilo outro, né? Dia desse, na minha realidade aqui, eu cheguei e falei para o meu coordenador: precisamos de comprar um celular novo, mas não é só isso, né? É muito mais, né? Comunicação e gestão sempre juntos, é bem amplo, e é isso que nós vamos aprender. Então, nossas 3 convidadas, a primeira, Renata Dantas, gestora de comunicação corporativa, marcas e reputação da Rede Filhas de Jesus, jornalista com 25 anos de experiência, especialista em comunicação estratégica, marketing e neuromarketing. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Fábio. Primeiro, eu quero agradecer aí à Agência Caris pelo convite para falar de uma das minhas paixões, que é a comunicação. Tenho uma paixão aí de 25 anos fazendo bodas de prata com a comunicação, e é um tema que eu gosto muito de falar. Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre trago, porque eu acredito muito no papel do comunicador na sociedade de hoje, sempre acreditei principalmente na sociedade de hoje, essa sociedade tão complexa, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa trabalhar nessa reflexão de hoje, porque o que eu trouxe para vocês é uma... Espera lá, que eu tenho que mudar de... acho que agora vai dar. É uma apresentação num formato provocativo, tá? Eu quero que a gente converse no formato provocativo. Quando a Caris me convidou para falar de comunicação estratégica e reputação institucional, eu cheguei a pensar em falar sobre comunicação estratégica na tática mesmo, no técnico dela, né? Planejamento, customização de orçamento, dotação de orçamento, processos. Mas depois eu repensei, e a Ana está aqui, vai completar esse dia comigo e participa de alguns movimentos. Nós temos alguns movimentos juntos, e eu sempre gosto de falar sobre o papel do comunicador. Eu vejo como uma missão para mim, sabe, da importância do comunicador na gestão e no processo decisório mesmo, como protagonista no processo decisório. Então, mudei toda a minha palestra para vocês, porque é a minha missão falar sobre essa estratégia nesse sentido. E nessa semana mesmo eu tive um evento, em que um lançamento de um livro, em que a autora, ela reforçava ainda, eu falei: está confirmada, essa é a linha que eu vou seguir, porque é nisso que eu acredito. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre comunicação estratégica nesse sentido. E aí, como ela cai na gestão da reputação institucional, tá? Então, eu vou começar aqui com uma provocação para vocês,
que provavelmente vocês já conhecem. Deixa eu fazer uma apresentação, o Fernando pediu para eu me apresentar antes. Esqueci, eu sempre pulo desde para o final. Minha apresentação, tá, gente? Os 4 primeiros itens são os pontos mais importantes do meu currículo, né? Eu sou esposa do Adriano, esse homem lindo aqui em cima. Sou a mãe do Pedro, esse rapaz que é meio rock, meio geek, meio nerd misturado, ele está aí com 18 anos. Meu filho, eu sou tutora do catalão, um pincherzinho que eu salvei na BR, e hoje é meu casca de bala, a gente vive grudadinho. E sou jornalista há 25 anos, a minha formação básica. Depois do jornalismo, eu trabalhei um tempo em redação de TV e descobri um amor pela comunicação corporativa depois de 2 anos, e daí não saí mais. Né? Fiz uma especialização em comunicação corporativa pelo UniBH, depois uma pós-graduação em comunicação digital e marketing pela PUC Minas, porque na época da minha graduação era tudo analógico, então a digital veio depois, eu peguei todo esse processo, fiz essa pós-graduação em digital e marketing pela PUC Minas, depois fiz uma especialização em neuromarketing pelo Instituto Brasileiro de Neurociência e Neuroeconomia, que aliás é um curso que eu indico para quem gosta, porque a gente aprende a entender as pessoas, a entender o funcionamento dos sentimentos, das emoções e das experiências das pessoas, como isso interfere na comunicação. É um curso muito bacana. E há pouco agora eu encerrei uma pós-graduação em comunicação estratégica para reputação e gestão de marcas, porque eu já vinha trabalhando com gestão de crises, com esse estudo dentro aqui da Rede Filhas de Jesus, e resolvi me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Hoje eu estou gestora de comunicação e marketing estratégico da Rede Filhas de Jesus, é uma rede com 6 unidades escolares, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós temos 2 obras sociais, uma rede de filantropia, né? Então, nós temos 4 unidades pagas que sustentam essas 2 obras sociais. Bom, então vamos agora ao que nos interessa aqui, né? Eu quero começar com essa provocação de Peter Drucker, que provavelmente vocês já conhecem, mas vira e mexe ela volta para mim como uma provocação para eu pensar no meu dia a dia mesmo, né? O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas implicações futuras das decisões presentes. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Tudo que a gente decide hoje, as decisões que a gente ajuda a tomar hoje, os pensamentos que nós temos hoje, que vão transformar o nosso futuro. Né? Então, planejamento implica no futuro que a gente quer ter. E aí, continuando essa nossa provocação, eu vou separar esse nosso encontro em 2 momentos, da parte estratégica e depois da reputação. Eu trouxe aqui algumas manchetes. Em 2 minutos eu levantei, eu cobri algumas coisas, porque as instituições não é o nosso propósito aqui hoje, o nosso propósito é falar sobre os acontecimentos, sobre a sociedade atual e o nosso papel. Então, eu vou só ler os títulos para a gente começar a nossa reflexão, tá? Adolescentes relatam medo após exposição por IA em colégio. Menina de 3 anos tem traumatismo craniano após cair em escola. Briga entre alunas em sala de aula é gravada por colegas em escola. Família denuncia assédio eleitoral de professora contra aluna de 7 anos. Professor é agredido por alunos após impedir o uso de celular na sala. Alunas denunciam que colegas fizeram nudes falsos delas com a inteligência artificial. Ataque de pitbull em escola deixa 5 adolescentes feridos. Odor misterioso causa alergia em 80 crianças em escola. Pais de alunos denunciam bullying e agressões em colégio particular. Menino precisará de cirurgia. Estudante de 14 anos é morta por colega de classe dentro de escola. Professor de colégio é alvo de denúncias anônimas de assédio sexual. Ataque de professora gestora ocorreu após desconto salarial por faltas. Aqueles ali são dados que a gente vê no jornal cotidianamente. Hoje a gente já abre o Instagram, tem manchete assim quase todos os dias. Um levantamento do G1 feito no final do ano passado, em 3 anos o Brasil teve 27 ataques de violência extrema em escolas. Esse levantamento levantou de 2001 a 2024 42 ataques. E só nos últimos 3 anos, 22, 23 e 24, 27 deles. 25 a gente ainda não tem os dados porque ainda não fechou. Esse aumento de violência nas escolas foi substancial nos últimos 3 anos analisados nessa pesquisa. O que essas escolas que a gente viu aqui todas têm em comum?
Elas acordaram num dia normal, todo mundo saiu para trabalhar, era um dia comum, e foram dormir com a cabeça virada. Porque deu um boom, um clique durante aquele dia, 24 horas, hoje com a internet, numa sociedade complexa, numa sociedade completamente conectada, volátil, a imagem dessas escolas mudou da parte da manhã para a parte da noite, ou, como se diz, da noite para o dia, foram dormir de um jeito e acordaram de outro jeito. E aí o papel do comunicador nisso tudo, né? Nós estamos falando de cenários complexos. Quando a gente fala de cenários complexos, nós precisamos de profissionais completos para dar conta desses cenários complexos da sociedade atual. E quando eu falo profissionais completos, eu estou querendo trazer aqui para os profissionais de comunicação é que nós não temos mais espaço para o profissional único. Ah, eu faço só design. Eu faço só texto, eu sou jornalista, eu só faço texto e conteúdo. Eu só faço a parte de publicidade. Ah, isso é lá do marketing. Não existe mais, não tem mais, não cabe mais no nosso espaço de trabalho esse perfil de limitação. A gente precisa ser um profissional completo e entender de todas as partes, porque a sociedade nos pede isso. E quando a gente fala de setor de comunicação dentro de instituição educativa, muitas vezes nós estamos falando de um setor com uma pessoa só, ou duas, né? Então, não dá para o profissional hoje ser multifacetado. Ele precisa ser multifacetado e ter essa interdisciplinaridade em todas as partes. Quando a gente fala de profissional completo, a gente costuma falar de um profissional QMT, né? Acabar com aquele costume que a gente tem de falar, eu sou generalista ou eu sou especialista, né? A gente precisa saber de tudo e se aprofundar em alguma coisa. Por isso que a gente fala o T. Você vai escolher alguma coisa e vai se aprofundar nela, mas você vai saber de tudo. Porque não tem como a gente tomar uma decisão e brigar pelo espaço em que nós estamos trabalhando para conquistar sem que a gente tenha um conhecimento geral. Hoje também a gente já fala que o profissional de comunicação ele faz parte da indústria criativa, né? O que a gente quer dizer com isso da indústria criativa? Existe a indústria farmacêutica, existe a mineração, existem várias indústrias automotiva, né? E o profissional de comunicação, ele estava pipocado em todas elas, né? Ele continua pipocado em todas elas, mas hoje a gente já fala que esses profissionais fazem parte de uma indústria que é chamada de indústria criativa. E essa indústria criativa, nós não somos apenas prestadores de serviço, nós somos criadores de serviços e produtos, né? É uma indústria específica, que ela precisa ser valorizada dentro da sociedade, né? E essa valorização, primeiro, tem que nascer dos profissionais, né? Para a gente criar esse nosso lugar de fala. Quando a gente pensa nesse nosso lugar de fala, nós estamos falando da construção de uma jornada profissional dentro de um cenário complexo, e que ela exige uma autoconsciência. O que essa autoconsciência exige da gente? Autoconhecimento, autopercepção de limitação, de capacidade, de conhecimentos técnicos, de conhecimentos teóricos e de conhecimentos da sociedade em que a gente está. Uma coerência entre o que a gente busca e o que a gente sabe. Uma coerência entre eu quero ter um lugar na mesa decisória e na mesa diretiva, mas eu preciso me preparar para essa fala. Eu preciso estar preparada por trás para dar aquela opinião e ser ouvido, né? Então, é uma ampliação também de consciências e de perspectivas. Quando a gente fala dessa ampliação, nós estamos falando de um reenquadramento e de uma revalorização das nossas atividades profissionais no contexto dessa indústria cultural. Revalorização e reenquadramento das nossas posturas também, porque não cabe mais ao profissional de comunicação ser só o profissional que faz a peça gráfica, né? Ele precisa ter uma intencionalidade e entender o que está fazendo aquela peça gráfica, ou a que processo e a que projeto aquela peça gráfica faz parte, né? Então, esse é o papel do profissional reenquadrado e revalorizado. E aí a gente trouxe aqui, eu peguei esse slide emprestado da PUC Rio Grande do Sul, da professora Rosângela Florzak, que ela apresentou, eu achei muito interessante, essas 3 dimensões do profissional do futuro, do profissional de comunicação. E a primeira delas é justamente o que nós estamos fazendo hoje aqui, que é a valorização e ampliação da nossa área em perspectiva de comunidade de aprendizagem, né? A área de comunicação, ela sempre foi tratada muito como uma área de concorrência também. A gente sabe que a gente tem concorrência salarial, às vezes uma
uma proposta muito baixa, aí eu aceito, o outro aceitou, e aquilo ali não cresce, a gente tem uma concorrência de opiniões, a gente tem muita dificuldade na divisão de conhecimentos. E a gente precisa levar em consideração, como bem disse o Fábio, como bons católicos que somos, que as pessoas nascem cada um com o seu talento, com a sua quantidade de talentos, e que a gente precisa fazer multiplicar. E uma forma da multiplicação é a divisão, né? A gente partilhar aquele conhecimento com o outro colega da mesma área. E dessa forma, a nossa área vai se fortalecendo e vai ocupando os espaços em que ela está preparada para ocupar, né? Então, essa valorização e ampliação da área em perspectiva de comunidade de aprendizagem. O segundo olhar é um mergulho profundo para superar a dicotomia teoria e prática, né? A gente tem essa separação também, a teoria está lá, eu já passei por ela, deixei para trás, agora eu vou para a prática. E não tem mais esse caminho também, né? A comunicação como ciência de estudo, como estudo social, como uma ciência humana aplicada, ela precisa estar em constante desenvolvimento para acompanhar a sociedade. Estudar sempre é preciso. E esse lugar de protagonismo social e relacional que a gente quer ter, ele parte do conhecimento especializado, para que aí sim a gente possa ter a tomada de decisão e o exercício da liderança. Então, em primeiro lugar, sempre conhecimento especializado, para que a gente possa ir atrás desse nosso lugar de fala, da tomada de decisão e do exercício de liderança, porque as organizações, elas precisam desse olhar, dessa interconexão entre setores que só o profissional de comunicação tem. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do que o mercado espera desses novos profissionais da área, né, um levantamento feito em pesquisas acadêmicas também. Primeiro, que desenvolva conhecimento especializado na sua área de atuação, apropriando sobre o negócio em que ele atua. Novamente, conhecimento especializado, que construa soluções estratégicas diferenciadas, que fortaleçam todas as manifestações da marca e contribuam para a reputação. Então, quando a gente fala de construir soluções estratégicas diferenciadas, nós estamos pedindo que ele saia um pouquinho daquele modelo de fazer mais do mesmo. Porque nós vemos isso muito nas nossas instituições católicas confessionais, muito o desenho já pré-fixado do que precisa ser feito. A gente precisa sair um pouquinho da bolha, a gente precisa olhar para a sociedade, ver o momento atual e o que de que forma a gente vai conversar com esse momento atual, com a sociedade que está hoje complexa, hiperconectada e volátil. Construir soluções estratégicas diferenciadas. Saber elaborar e gerenciar projetos. O que é elaborar e gerenciar projetos? Escopo, equipe, orçamento, objetivos. Né? Nós precisamos elaborar e gerenciar projetos. Sair um pouco da nossa caixinha de só prestação de serviço, de só fazer o que é demandado. Supervisionar a equipe alocada para a execução de projetos e os fornecedores terceirizados. A gente tem muito esse costume também. A equipe é muito pequena, eu tenho só 2 pessoas, então eu contratei uma agência para fazer. Larguei na mão da agência, larguei lá. Não deu certo? Então vou trocar essa agência, porque não deu certo, troquei a agência. Mas eu não supervisionei, eu não participei, eu não co-criei junto com aquela agência. Esse não é o papel do profissional também, que a gente precisa dentro do mercado hoje. Reportar o desenvolvimento e os resultados dos projetos. Isso é importantíssimo, gente. Relatórios, acompanhamentos, dados. Eu costumo brincar aqui com a minha equipe, é uma brincadeira bem séria, que a gente precisa fazer marketing no marketing. Você realizou um projeto, você teve o resultado, você precisa mostrar para a gestão, para a direção, para a sua instituição, os resultados daquele projeto da área de comunicação, né? Cocriar decisões para questões simples, porém críticas. O que é cocriar decisões? É decidir junto, é ter a coragem, a postura do lugar de fala, de dar a sua opinião desde a visão do comunicador que você é. Sentar na mesa decisória e colocar a sua opinião de um comunicador que entende dos diversos setores daquela instituição, desde que você realmente entenda dos diversos setores daquela instituição. Ter um pensamento estratégico multidisciplinar e ter uma capacidade de gerenciar projetos e equipes. Aqui, novamente, saber gerenciar equipes, saber gerenciar projetos, saber gerenciar demandas, né? E ter uma experiência diferenciada, com conhecimento e aprofundamento. Disponibilidade para o desenvolvimento continuado. O desenvolvimento continuado não vai ser só para a nossa área, vai ser para todas, né, que é o que a gente chama de lifelong learning. A gente vai precisar aprender
todo o tempo, em toda a nossa vida. Dificilmente a gente vai aposentar, essa geração que está aqui. A gente até quer, mas acho que vai ser muito difícil. Então, essa atualização, na velocidade em que as coisas estão, que a sociedade está, é muito importante. Bom, então, quando a gente fala do comunicador hoje, a gente está falando de um comunicador que entenda de pessoas, de governança, de sustentabilidade, de inovação, de negócios e finanças, de inteligência de mercado, de market share, isso, o comunicador. E de tudo aquilo que está em volta, está ao redor do nosso trabalho dentro de uma unidade escolar, de pedagógico, de pastoral, de administrativo, de população ao redor, de renda per capita da cidade onde a sua escola está, né, de costumes da população da cidade onde a sua escola está. Todo esse conhecimento a gente precisa ter, né, de qual a faixa de mercado a gente ocupa, enfim, da população e idade educacional, a gente precisa ter esse conhecimento para conseguir chegar dentro de uma mesa decisória e dar uma opinião desde a comunicação. Eu falo também muito aqui e tento participar disso, porque às vezes a gente precisa saber, eu tenho uma ideia comercial aqui de captação, né? Vamos fazer tal coisa no integral e colocar tal aula, mas a gente às vezes não sabe o custo daquilo, é sustentável, não é sustentável? É muito importante o conhecimento do comunicador nesses processos, né? Ele não é mais um fazedor de peças. E nesse evento, eu coloquei isso aqui, não tinha esse slide, mas nesse evento que eu fui essa semana, nesse lançamento de um livro, a autora entrevistou alguns CEOs de grandes empresas, e essa frase veio do Roberto Bach, CEO da Fundação Renova, e ele falou o seguinte: os comunicadores precisam aprender a se comunicar. Então, isso significa que a gente está comunicando muito bem as instituições que a gente trabalha, mas nós não estamos sabendo comunicar o nosso propósito e o nosso diferencial dentro daquela gestão e dentro daquela estratégia da instituição. Tá? Então, Fábio, como é que está meu tempo? Eu acho que eu estou em cima dele, não estou? Não, pode seguir, tranquilo. Então, qualquer coisa você me dá um toque aí que eu dando para lá e às vezes passa um pouquinho. E isso tudo traz para a gente esse papel estratégico do comunicador, para que a gente consiga trabalhar estrategicamente mesmo e com responsabilidade a reputação institucional da empresa onde a gente está. O trabalho da reputação institucional é o futuro da comunicação. E ele leva a comunicação por um movimento e por um patamar de governança. Mas isso se o profissional estiver capacitado, com responsabilidade e conhecimento para ocupar. Então, quando a gente fala de reputação institucional, eu estou falando de quê? Basicamente de confiança. Só que essa confiança não é a confiança que eu falo de dentro da instituição para fora. É a confiança que eu conquistei lá do lado de fora. Então, ela vem do externo para o interno. E essa confiança não é só nos meus produtos e serviços. Ela foi construída ao longo do tempo, pelos meus produtos e serviços, pelos meus resultados, mas também pelas pessoas que eu tenho dentro da minha instituição, pela coerência entre o que eu falo e o que eu faço, pelos valores humanos das pessoas que estão dentro da minha instituição, pelos valores institucionais que são realmente vividos dentro da minha instituição. Toda instituição, a gente fala que é um organismo vivo, ou seja, tem dia que ela está ruim, tem dia que ela está bem, é um organismo, e ele precisa ser cuidado, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser gerenciado. E a comunicação tem essa visão holística de todos os setores para conseguir juntar e fazer uma síntese, uma análise desse ambiente todo ao nosso redor, né? Então, isso tudo vai construir o que a gente chama de reputação, ou de colchão reputacional. E é essa reputação construída ao longo dos anos que vai conseguir minimizar os impactos daquelas mensagens ou daqueles problemas que, querendo ou não, um dia ou outro, eles vão acontecer dentro das nossas instituições, né? Em caráter menor ou maior. Mas nós estamos correndo este risco todos os dias quando a gente acorda e sai para trabalhar, né? Então, a reputação institucional é a soma das reputações também individuais dos nossos colaboradores internos. Como que está a contratação desses colaboradores? Como que está o treinamento desses colaboradores? Como está o perfil desses colaboradores? A opinião desses colaboradores? O posicionamento desses colaboradores? Hoje não existe mais você falar com um colaborador que ele não vai ter uma rede social, ele vai. Inclusive, já tem dados indicando que o LinkedIn não é mais uma rede social para quem procura emprego. Ele é uma rede social profissional, onde você coloca lá as suas atuações profissionais. Se você não tem, tenha, faça o seu.
que é onde você vai acompanhar os outros profissionais dessa área, você vai acompanhar os acontecimentos, você vai acompanhar as novidades, as pesquisas, as tendências, né? É um local onde você vai estar. E lá no LinkedIn, você vai gerar também a sua reputação como profissional. E a soma de todas essas reputações, elas interferem também na reputação da sua empresa. Então, como está o LinkedIn e as redes sociais dos seus docentes? Né? Não é ser fiscal de rede social, não, gente, porque eu detesto isso. Né? Não é fiscalizar e sair proibindo tudo, porque o caminho também não é esse. É a gente saber incluir e abraçar pessoas com objetivos comuns, para que esses objetivos conversem com o objetivo da nossa instituição. Né? Isso é muito importante. Quando a gente fala ainda em reputação, nós estamos falando que o valor da empresa está em seu comportamento e atitude, e não apenas nos seus produtos e serviços. Quando eu estou falando isso, eu estou falando que o que a empresa produz é tão importante como ela produz. Eu estou falando que a qualidade da minha educação é tão importante como o perfil do professor que está ensinando na sala. Eu estou falando que o meu resultado do Enem é tão importante quanto a qualidade dos meus fornecedores. Né? Não é eu sei que é um fornecedor que trabalha com transparência, é um fornecedor legalizado, é um fornecedor que não tem trabalho escravo. Eu estou falando que a sustentabilidade da minha escola é tão importante quanto o meu sistema de ensino, né? Que eu tenho respeito ao meio ambiente, que eu tenho respeito ao ser humano. Tudo isso já entra em reputação. E a sociedade de hoje, com a hipertransparência, busca isso. Isso é reputação, isso é o que a gente precisa criar e co-criar junto com a nossa gestão dentro da nossa empresa. Então, aqui estão os clusters definidores da reputação de uma empresa. Primeiro, a gente pode falar de consciência. O que é a consciência? São as percepções, emoções e a representação da nossa instituição na cabeça do nosso cliente externo e interno também, porque os nossos colaboradores também são construtores da nossa reputação, porque vale muito o que eles falam da porta para fora, com seus familiares, principalmente em instituições de ensino que estão em cidades pequenas, né? A gente sabe que o boca a boca ainda é o mais importante na divulgação. Segundo lugar, avaliação. Essa consciência vai gerar uma avaliação. O que é essa avaliação? Opiniões, crenças e julgamento. Né? Então, a consciência, essas percepções, as emoções vão gerar opiniões, crenças e julgamentos. E essa avaliação, que é o que a gente chama de ativo, que pode ser também um valor econômico. A gente sabe que hoje tem empresas que valem muito pela reputação que tem, né? A marca, a reputação daquela marca, ela que é o principal ativo daquela empresa, mas nós temos também os ativos intangíveis, que é o que a gente falou lá atrás. A forma com que a gente faz conta tanto quanto o que a gente entrega. Então, isso também é um bem tangível. A gente pode, às vezes, não conseguir computar financeiramente a forma com que a gente faz, mas ela está valendo lá no valor final. Então, isso tudo é reputação e precisa muito do papel do comunicador como estratégico na construção dessa reputação. E como é feito esse trabalho dele como estratégico na construção dessa reputação? Eu trouxe alguns conceitos, alguns a gente usa muito, outros de forma até errada ou distorcida, ou a gente usa às vezes como sinônimos, eles não são. Então, assim, isso aqui daria uma aula só com esses conceitos, mas eu vou explicar rapidamente para que a gente consiga ter essa percepção, tá? Quando a gente fala de identidade corporativa, eu estou falando de algo que eu construo dentro da instituição, tá? É aquilo que eu acredito, eu, instituição, acredito como minha identidade. Né? Então, é a cultura dos meus colaboradores, a forma com que a gente age, os nossos valores, a nossa marca, a nossa estrutura física, a fachada, a nossa logomarca, a forma com que a gente se apresenta para a sociedade, para o público de fora. A imagem corporativa já é a impressão que esse público tem da gente. Quais são as impressões que eles estão tendo do que a gente está transferindo? Essa imagem corporativa, ela muda de tempos em tempos, né? Ela não é fixada, ela pode ir mudando. Hoje eu tenho uma imagem boa, amanhã nem tanto. Poxa, errei numa divulgação, errei num pronunciamento, um comunicado, a minha imagem deu uma baqueadinha ali, depois eu vou lá e corrijo. Isso tudo precisa ser trabalhado de uma forma muito inteligente para que a gente construa essa imagem. E a construção das nossas imagens ao longo do tempo, é o que gera a nossa reputação corporativa. Então, a reputação corporativa ela é um filme de várias imagens.
né? Então, quando a gente fala, às vezes, erroneamente, eu estou com uma crise de reputação, às vezes você está só com uma crise de imagem, mas a sua reputação, ela tem uma base sólida que vai amenizar aquela crise ali. Então, esse trabalho constante de construção de reputação corporativa, ele é extremamente importante, né, para a gente construir ao longo do tempo. A gente fala que a reputação corporativa é como se fosse um colchão reputacional, que a gente constrói para amenizar a queda e o baque de uma crise, pode ser de imagem ou não, pode nem chegar a ser crise, é só um incidente crítico interno, mas que essa reputação vai amenizar aquele baque ali. E, ao final das contas, um trabalho desse bem feito, ele gera um capital reputacional corporativo, que é também um ativo econômico, mas é o nosso colchão, né? E isso tudo é construído principalmente com a participação do setor de comunicação, do profissional de comunicação, desde que ele tenha se preparado para assumir esse estágio, que é o estágio do futuro do profissional de comunicação. Não acreditem que nós vamos ficar na base de eu fiz uma pecinha em um post que hoje a inteligência artificial já faz. Então, vamos dar um passo a mais, gente. Vamos usar o que a sociedade espera do nosso conhecimento, das nossas capacidades e dos nossos talentos. E aí nós vamos, porque hoje se fala muito de reputação e está meio em moda, né? A gente vê que na nossa área a gente vê muito aparecer, por causa exatamente do boom dos intangíveis, né? Hoje a gente já vê que a sociedade ela cobra a importância desses valores intangíveis, desses bens intangíveis, né? Transparência, confiança, credibilidade, né? Uma sociedade em rede com amplo acesso à informação, com uma hiperconexão, né? Uma maior velocidade de disseminação, né? Nós estamos expostos com muito mais facilidade. Os públicos têm expectativas maiores, porque eles também têm um acesso maior à informação. Nós temos hoje uma crise geral de confiança, principalmente as instituições tradicionais. Aqui nós estamos falando de instituições católicas, muitas delas centenárias. Nós estamos falando de instituições tradicionais que passam por crises de confiança, né? Nós estamos falando de instituições da Igreja Católica, que também passa por um momento de crise de confiança. Então, a gente precisa ter um trabalho reputacional muito voltado a isso, né? Riscos reputacionais diversificados, altos padrões de governança. Hoje, as governanças empresariais, inclusive em empresas familiares pequenas, já é muito profissionalizada. A gente já tem estruturas desenhadas, né, organogramas desenhados, e uma era da hipertransparência. Tudo isso interfere na nossa reputação. E aqui, a título de curiosidade, já existe hoje uma medida de reputação, tá? Existem institutos que fazem isso. Hoje, um dos principais institutos, ele chama RepTrack, não sei se vocês conhecem, tem o RepTrack Brasil também, que faz essa colocação de reputação das principais empresas, e nessa avaliação de reputação, esses são os atributos avaliados para chegar a um score de reputação, tá? Uma porcentagem. Então, um dos atributos são os produtos e serviços, aqui no caso seriam os nossos produtos e serviços educacionais, né? Aqui sim a qualidade de ensino, o sistema de ensino, os nossos resultados. A inovação é um segundo atributo, e aqui inovação a gente não está querendo dizer especificamente tecnologia, tá? É inovação mesmo, inovação na forma de ensinar, inovação na forma de atender, inovação na forma de cuidar de meio ambiente, inovação na forma de cuidar do outro, né? Ambientes de trabalho, né? O bem-estar, saúde mental, as leis trabalhistas, como estão os seus funcionários, como estão os nossos colaboradores, a governança, a nossa estrutura é desenhada, ela existe fluxos e processos transparentes e corretos, né? A cidadania é uma instituição que tem um olhar cidadão, ela é inclusiva, ela é sustentável, né? A liderança, e aqui a gente volta para a importância do perfil dos líderes, eles são contados como atributos de reputação, né? Como os nossos líderes, os nossos gestores, os nossos diretores, coordenadores, eles se postam. Quais são as opiniões, quais são as posturas, como eles atendem, né? Como eles se pronunciam. E, por fim, o desempenho, né? Desempenho financeiro, né? Desempenho de qualidade, toda forma de desempenho. Tudo isso aqui a gente vai levar muito para, vai ser ponderado dentro dos atributos de reputação que vai gerar confiança lá no nosso consumidor final. E esses atributos todos, vocês percebam que em todas essas áreas a comunicação perpassa, o trabalho do comunicador perpassa por ela.
né, dentro dos nossos produtos e serviços, nessa comunicação, na inovação, quantas vezes essas ideias não saem da gente, no ambiente de trabalho, com o endomarketing, com a comunicação interna, com os eventos, na governança, desde o nosso lugar de fala, na cidadania, com os nossos projetos, na liderança, com a nossa liderança, e no desempenho também, captação, fidelização, tudo isso é desempenho financeiro, né, orçamentos, resultados, tráfego pago. Então, a comunicação, ela perpassa todos esses âmbitos e todos esses processos. E quando ela é bem feita, quando a gente trabalha na reputação, que a gente já subiu um degrau da comunicação, a gente não está só no tático e no básico, a gente consegue resultados como esse aqui, que é uma matéria que saiu depois de uma daquelas primeiras lá, bullying em escola particular. Mães saem em defesa do colégio. Colégio, eu estou sem óculos, nega denúncias de bullying e agressões de alunos do 4º ano do ensino fundamental e mães saem em defesa da atuação da escola. O que é isso aqui? Colchão reputacional. Essa escola tinha uma reputação bem construída e os próprios pais saíram em defesa da escola. Isso daqui já deu um alívio. Fala, pera, se quem está lá dentro está defendendo, a coisa não é bem assim. Né? Porque quando sai uma notícia ruim, a culpa não é da imprensa não, viu, gente? Porque a imprensa está lá para fazer isso. Chegou a notícia, ela vai divulgar. Né? Porque a gente costuma falar, esses jornalistas, a culpa não é da imprensa, não. A gente é que precisa ter um trabalho anterior, preparatório, né? Porque quase todas as crises a gente já sabe de antemão que elas podem acontecer, já tem estudos que já provam que mais de 70% das crises a gente já teve algum sinalzinho, né? Então, é esse trabalho todo que é feito anterior. Bom, aqui eu deixei um QR Code do meu LinkedIn, né? Que eu acho que a gente precisa ir criando esses caminhos. Quem quiser compartilhar comigo um pouquinho disso lá, foi bem corrido, porque é um tema muito interessante e extenso. Acho que daria para a gente fazer, Fábio, aqui um dia de workshop para debater todos esses temas, né? Mas quem quiser falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu gosto muito, e eu acho que a Ana gosta também, porque uma curiosidade para vocês, eu fui fazer minha dissertação, quando eu peguei um dos autores lá, Ana Klein, falei, já conheço esse nome, Ana Cláudia Klein, aí eu já mandei para ela uma foto, falei que eu vou te citar no meu trabalho. Então, quem quiser participar e conversar um pouquinho mais, eu estou à disposição, gosto muito, e queria ouvi-los se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que foi bem corrido, mas eu estou à disposição aí. Obrigada, Fábio e Fernanda. Nós que agradecemos, Renata, e já anotei aqui, ó, uma dica, CARES Summit. E nós temos que fazer um dia presencial para a gente entrar mais, né, fazer uma troca de ideias, cada um trazer seu case, vai ser muito bom. Mas obrigado pela partilha. Foi, assim, muito pontual, foi objetivo, profunda. Muito bom, muito obrigado mesmo. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Cláudia Caio. Ela é mestre em gestão educacional, jornalista, especialista do terceiro setor, atua na comunicação e marketing educacional há mais de 20 anos, é assessora de comunicação da Companhia de Jesus e professora convidada da ESPN Sul, e dona de um sorriso que vem da alma. É incrível, gente. Como pode uma pessoa sorrir com a alma e conquistar o coração da gente? Né? Seja bem-vinda. Querido, obrigada. Fábio, querido, que bom estar aqui, gente. Super obrigada pelo convite. Renata, que delícia te ouvir. Tu levantou assim várias bolas para aquilo que eu trouxe. Selecionei de uma maneira não tão profunda quanto a tua. Mas assim, gente, eu acho que a Renata partilhou muito bem isso também, que a gente é muito apaixonada pelo que a gente faz, né? Eu sou professora raiz, fiz magistério, me formei em história e sempre quis fazer jornalismo e não sabia que eu ia ser capturada absolutamente pela comunicação corporativa. E já estando no Anchieta, eu falo de Porto Alegre, dá para ver pelo sotaque, né? Já estando em Porto Alegre, eu comecei dando aula de história no Anchieta e eu vi que o colégio, assim, é um colégio grande, ainda é uma escola, acho que tem o maior número de alunos aqui do estado, e que ele não tinha, assim, ele não era internamente, a impressão que eu tinha que as pessoas não valorizavam tanto, ou, pior ainda, aquilo que a Renata disse, odiavam a mídia,
Quando alguém aparecia, algum jornal, todo mundo ficava em polvorosa. E aí eu estava fazendo a faculdade de jornalismo e comecei a me aproximar, enfim, né? E ali foi o grande laboratório, erros e acertos, numa época, como diz um amigo meu, que comunicação institucional era mato e não tinha, muito menos em educação. A primeira vez que a gente apareceu, gente, eu acho que assim, esse meu perfil dinossauro, ele nos ajuda porque a gente consegue fazer o histórico disso, né? Durante muito tempo, e isso tem muito a ver com a educação católica, durante muito tempo, colégio não anunciava, não se publicavam matrículas, né? Era meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Sem intencionalidade, e não tinha área. O fato não existia esta área. Né? Hoje, Renata e Fábio, a gente está aqui com esse, né, conjunto de pessoas dedicadas à comunicação específica de um nicho, que é relativamente novo. Eu estou falando aí de década de 90, eu comecei no Anchieta em 90, lá se vão 35 anos, nem eu acredito. E aí hoje trabalho para a companhia, né? Passei um tempo, trabalhei para, na época, Mantenedora, uma província sul. Hoje a gente tem uma província nacional, na Companhia de Jesus é uma única província, e hoje eu trabalho com as 17 escolas da companhia, além de outras obras, mas com ênfase nas 17 escolas da Rede Jesuíta de Educação, e que é rede, né? E que também já é outro patamar, né, gente? Quando a gente consegue trabalhar em rede e não mais a escola sozinha lá, né, sem os pares, acho que isso que a Renata trouxe é muito importante. A gente trabalha com os nossos pares da rede e a gente trabalha com os nossos pares, que a gente poderia dizer concorrência, mas nós somos todos educação católica, né? Ou educação privada, educação católica. A gente tem excelentes cases aí, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul o SINEP, RS, o Sindicato das Escolas Privadas, e que faz um trabalho comunicacional maravilhoso, com prêmio nos moldes do prêmio Aberge. Então, assim, a gente tem muito insumo de comunicação, muito incentivo, digamos assim, para nos reunirmos. Tem um capítulo Aberge aqui no Rio Grande do Sul, acho que na maioria dos estados vocês têm também, e essas conexões, elas são importantes num nicho profissional, né, falando do nicho da comunicação corporativa, porque eu brinco que elas ajudam a subir a régua. Porque quando a gente está ficando muito pouquinho na entrega, a gente olha um case que ele nem é de educação, mas ele nos ajuda. Eu vou falar para vocês depois de um case de sustentabilidade do Anchieta, de onde é que a gente ganhou muitos prêmios, que nós reposicionamos a marca. E onde é que eu descobri isso? Num encontro, nem sei se ainda existe, mas existiu durante muito tempo, da Mega Brasil, em São Paulo, que era um grande evento com muitas palestras simultâneas. Então, a gente tinha aquele portfólio que a gente podia escolher. E onde é que foi o meu case inspirador? A linha de caminhões da Iveco. Nada a ver, mas eles fizeram um trabalho de sustentabilidade tão encantador, puxado por uma jornalista, que eu fiquei pensando, gente, se ela conseguiu com a Iveco, por que eu não consigo com a escola? Que eu estou lá dentro, que eu sou professora, enfim. E aí, enfim, depois se desenvolveu. Mas a ideia é que a gente, quando a Renata traz esse papel do comunicador, é isso, né, gente? Eu estou trazendo também, a gente não conversou antes, tá? Mas, assim, a minha costura de conversa com vocês é também isso. Quem somos, onde estamos e por que fazemos o que fazemos. E eu estou falando tudo isso e estou esquecendo de mostrar os meus slides, né? Mas tudo bem, vamos lá, que ainda dá tempo. Compartilhar aqui. Estão vendo? Só tem que botar no modo de apresentação, que fica mais fácil, né? Pronto. Vou voltar lá no primeiro. Vamos partir do início. Então, já me apresentei, né? Eu tenho um filho, um marido, é bom que seja um marido só, né? Um filho, um marido, e trabalho há 35 anos no mesmo lugar, não enjoei, tá tudo certo, porque a parte boa é a gente se reinventar, e isso tem
a gente faz com muita criatividade, porque quem trabalha em escola também, com educação, não tem rotina. De tédio ninguém morre, né? A gente acabou de vir, contava para o grupo antes de começar, nós terminamos ontem um encontro da área de comunicação da companhia no Brasil. Então, ali, projetos sociais, centros de espiritualidade, colégios, universidades, e tomamos um fôlego, assim. E o que a gente sempre, quando a gente retoma esse presencial, a gente entende que nós somos uma grande família, né? Tem tudo a ver com aquilo que a gente fala de identidade. Nós somos, no nosso caso, nós trabalhamos com a Companhia de Jesus. Nós somos da companhia com todos os seus valores, com a sua identidade, com tudo aquilo e mergulhamos nisso. E aí, neste mergulho, a gente mergulha tecnicamente, que é o que a Renata diz. E eu acho que um pouco do nosso desafio é a gente, com a técnica e com para quem a gente trabalha, a pergunta do porquê fazemos o que fazemos. Por que exatamente a gente faz isso? Por que a gente faz campanha de captação? Por que a gente está mergulhado falando de uma fé? Como é que a gente traduz isso? E quando a gente trabalha nessa perspectiva, a gente fala com diferentes públicos internamente nas escolas, né? Então, por exemplo, queria que levantasse a mão quem já ouviu a frase na sua escola, que eu digo que é a frase que ela é tão simples, mas que ela abala estruturas. Os pais estão reclamando. Para qualquer coisa, dá um joinha quem já ouviu essa frase e já se sentiu um tanto abalado. Quando eu ouço, os pais estão reclamando. É assim, alguma coisa, fujam para as montanhas. Os pais estão reclamando, gente. Eu vivi um tempo onde uma frase dessas, a gente ficava... E assim, vou voltar lá, né, atrás. Antigamente, os pais reclamavam por telefone, os pais reclamavam por e-mail, né? Hoje, os pais reclamam nas redes sociais, no WhatsApp, né? Então, assim, a gente achava que era difícil naquela época, né? Hoje, a ideia de controle, eu acho que a Renata trouxe isso também, a gente não controla, a gente surfa nessa onda, a gente se prepara e a ideia é um desafio, exatamente, é um desafio. Então, para a gente manter a saúde mental, eu diria, nos desafios diários, que está sendo colocado ali no chat, a gente tem que aprender a viver esse momento, a dizer que se a gente construiu bem a reputação, nem precisa eu ir lá me defender, porque os pais satisfeitos vão reclamar, eles próprios contestar aqueles insatisfeitos, né? Porque também a gente está vendo que está tudo muito volátil. Então, uma crítica que é muito forte hoje, amanhã o Brasil perdeu no futebol, aconteceu alguma coisa, o holofote já mudou também já. Por isso que a ideia que a Renata traz de reputação, ela é tão importante, porque esse colchão reputacional, ele deixa as coisas muito mais tranquilas. Se é que a gente tem algum dia tranquilo na escola, não sei. E por que eu falo isso? Por que a Renata dizia, né, que é tão gostoso falar? Porque quando a gente fala em gestão de crise, eu fiz um mestrado em gestão educacional e aí eu fui para gestão de crise. Por quê, gente? Porque estando à frente da comunicação de uma escola, mesmo que a gente não queira ou a gente não tenha plena consciência disso, é com a gente. Se der ruim, é a gente que vai ter que resolver. E é por isso que eu brinco que, no passado, eu tinha uma luta, que era as nossas obras, as nossas escolas terem uma área de comunicação, que fosse uma pessoinha, mas que tivesse esse olhar. Hoje a minha luta ela vai evoluindo com o tempo, até porque essas conquistas já foram feitas. Mas hoje eu acredito que as áreas de comunicação elas devem estar no conselho diretor. Não se pode deixar que uma decisão seja tomada sem pelo menos uma consulta ao olhar comunicacional. Porque a gente vai entender coisas que o pedagógico ele está tão envolvido, e eu digo assim que a gente tem que viver um caso de amor à comunicação com
o pedagógico e o pastoral. Por quê? E claro que o administrativo, como a Renata também bem disse. Por quê, gente? Porque se qualquer coisa der muito errado, isso sair da... Não existe hoje mais não sair, né? As coisas saem do núcleo ali, né? Dos muros da escola. Isso vai ser um tema de casa para a comunicação. Quanto antes a comunicação souber, ou se a comunicação puder, no mínimo, alertar, ok? Decisão tomada. Vamos pensar nos riscos? Pode acontecer A, B, C. Ajudar a traçar cenários e ajudar a refletir. E é por isso que a gente tem essa ideia sempre de pensar juntos. Ontem, no nosso encontro, durante essa semana, a gente falava muito do agir no sobressalto, né? Nós não podemos, embora a gente viva em 220, né? A gente não pode agir de sobressalto, sob pena de nós temos algum equívoco na tomada de decisão. Deixa eu mover aqui. Seguem vendo, né? Bom, nesse nosso foco, né, nas nossas escolas católicas, comunicar é revelar quem somos, a nossa fé, a nossa missão, o compromisso com a formação integral. Agora, o nosso desafio é como fazer isso no cotidiano sem que a gente fique se repetindo. Uma das coisas que eu não sei se vocês vivem nas escolas, mas a gente tenta, enquanto Rede Jesuíta de Educação, não deixar acontecer, é a gente começar a reproduzir aquela fala que é muito de cada um, né? Do seu carisma, né? Então, assim, eu quero comunicar a fé, eu quero comunicar a nossa missão, mas como é que eu comunico isso de uma maneira que o outro entenda e que não seja meramente repetindo alguma coisa que está sendo dita desde a década de 30, tá? Como é que eu atualizo essa mensagem? Também a Renata falava sobre a questão da inovação, as nossas escolas centenárias. Na Rede Jesuíta de Educação, a gente tem a escola com 135, 140 anos, 100 anos, várias. Como é que a gente não torna todo esse legado, toda essa experiência em um peso que afaste os alunos, que diga, não, isso é antigo. Então, assim, nós temos, do ponto de vista de Rede Jesuíta de Educação hoje, uma preocupação de atualização. E eu vejo que muitas escolas que eram mais tímidas, hoje elas foram, eu vou dizer para vocês, eu acredito que foram pela necessidade, empurrados pela concorrência. Eu tenho excelência no que eu faço. Aí vem um outro tipo de objetivo, sem tudo isso, porque o que a gente faz é uma super entrega. Ter uma escola humanizada, uma escola que se preocupa de verdade com o ser cristão, com os valores. Só que, como é que é o nosso jeito, né? E, às vezes, a gente tem muita dificuldade de fazer isso. E quando a gente não faz, e um outro faz, pode até, às vezes, nem ter uma entrega tão interessante, mas tem um formato que chama mais atenção, que comunica melhor. Nós temos escolas, hoje, das nossas, que elas vão anunciar em shopping, que elas vão... O que era até pouco, mais ou menos, um tempo atrás, era impensável. Né? Fazer campanha era impensável. Ir para os meios era impensável. Então, assim, hoje já vencemos isso. Aquela história de aluno-cliente, gente, quem contrata um serviço é cliente, desculpa, mas é. Então, assim, mas a gente não vendeu a alma, a gente continua com os nossos valores, né? O que talvez a gente tenha que fazer é sempre estar pensando sobre isso, né? E quem é que está nos demandando. E por isso, e aí eu queria que vocês colocassem ali no chat, pode ser com uma palavra, uma frase, qual é o papel da área de comunicação na sua escola? Que nível que eu estou? Eu estou mais estratégico, eu estou operacional, eu sou vinculado à direção geral, eu sou... Enfim, porque daqui, a gente tem as tendências, né? A gente fala hoje em comunicação estratégica. E aí, todo mundo entendeu que a comunicação é estratégica, inclusive para a sobrevivência das instituições.
Se assim não for, em outros serão, e aí pode ser que a gente tenha um problema de sustentabilidade mesmo. A gente sabe que muitas escolas católicas estão fechando as suas portas, a gente sabe que existem problemas de gestão, e a gente acredita que a comunicação, ela é um caminho de boas soluções, digamos assim. E juntos, né? Junto com a alta gestão. Deixa eu ver o que tem aqui. Verdade, desafio de... Ninguém se incentivou a falar do papel da comunicação na sua escola. Bem, então vamos lá, sem resposta, que nem professora, né? Nem professora. Sem respostas, então, vamos partir. Existem escolas mais operacionais, mais estratégicas, e aí a gente vai ter que pensar um pouquinho naquilo que também a Renata falava sobre o nosso nível de formação, o nosso nível de entrega e a nossa capacidade de diálogo interno com os diferentes atores. Como é que eu converso com o administrativo? Eu vou lá e peço dinheiro, ou eu vou lá e apresento um projeto que vai reposicionar a escola, que vai modernizar a marca, que vai fazer um evento e vai trazer gente para conhecer a escola, que vai potencializar, vai valorizar a ação dos professores? Como é que eu faço isso? Como é que eu mostro que a gente brinca de comunicador, né? Como é que eu mostro que eu sou capaz de minimizar uma dor de determinado setor? É no diálogo. Né? É no diálogo. E quanto mais eu conseguir mostrar na linha da ciência que a comunicação e a comunicação corporativa cada vez mais se impõe como uma ciência, ser respeitado nisso. Foi-se o tempo, gente, que a comunicação era mais ou menos como aquela coisa de time de futebol, todo mundo entende um pouco, todo mundo dá um pitaco. Né? Nós, comunicadores, somos agentes dentro das instituições, com toda calma, com toda tranquilidade, com toda a capacidade argumentativa, mostrar internamente os caminhos. Por que é azul e não é branco? Por que é numa rede social e não é na outra? Por que não é o momento do TikTok? Por que eu escolhi o LinkedIn e não escolhi o Instagram? Esses porquês... eles são porquês baseados na racionalidade, na ciência. Então, quanto mais a gente consegue mostrar isso, tanto melhor para o nosso público-alvo. Aqui, vamos lá. Aqui. Parei de passar, voltei a passar. A identidade que inspira confiança é parte da nossa pauta, então, da nossa conversa. E quando a comunicação é coerente com a missão, ela gera confiança e pertencimento. Eu trago para vocês um case do Anchieta. Há um tempo atrás, quando eu ainda era gestora de comunicação lá no Anchieta, a gente ia fazer todas as nossas campanhas, todo ano tinha uma campanha, né, de matrícula. Para vocês entenderem, a gente veio do final da década de 80 com uma perda de alunos muito significativa e precisava reverter isso. E aí, campanha publicitária, assessoria de comunicação criada, e a gente achou que, nossa, vamos falar sobre sustentabilidade neste ano. E quando a gente olhou para aquilo que a gente tinha dentro de casa, era um contra-testemunho, a gente estava completamente errado em várias situações. Nós levamos um ano para botar a casa em ordem, para fazer estudo, para fazer GT, e aí sair com uma campanha e um projeto de sustentabilidade, que nos rendeu o prêmio de comunicação, nos rendeu o prêmio pedagógico. Por quê? Porque a gente conseguiu estruturar toda a escola naquilo, a gente conseguiu envolver e dialogar com todos os segmentos. E, mais que isso, uma coisa que também a Renata falou, a gente conseguiu documentar e quantificar. Quando a gente quantifica aquilo que a gente faz, seja ou seja qualitativamente, a história é outra. E eu sei que aqui muita gente deve estar pensando assim, mas com tudo que eu tenho para fazer, eu ainda vou ter que fazer isso? Então, gente, a gente vai ter que fazer, por quê?
porque é quando a gente entrega o tantão que a gente faz, que a gente mostra, e a gente mostra por quê, é que os cenários se transformam internamente. Quanto mais a gente chama a área pedagógica, a pastoral, para o diálogo de comunicação e entender das coisas da comunicação, as coisas os processos vão ficando mais redondos, o entendimento flui, e isso muda a nossa rotina. E a gente convida para a participação. Identidade, o DNA, comunicação da escola católica. Então, primeira coisa, antes de comunicar, preciso saber quem somos e para que existimos. Tá? Ainda existe dentro da escola, porque assim, daquilo que era, eu não quero me comunicar, eu não preciso, para o eu tenho que me comunicar e eu tenho que estar em todos os momentos. Então, assim, a gente acaba vendo histórias que elas chegam a ser engraçadas. Todos os professores de todos os segmentos, todos os dias, querem estar aparecendo nas redes sociais. Tá? E aí, de novo, e é difícil, às vezes, o comunicador, naquela situação que ele quer agradar os professores, ele quer agradar o pedagógico, ele quer agradar todo mundo, mas acontece que a ciência da comunicação diz um caminho para ele. E o caminho não é mostrar todo mundo o dia todo, o tempo todo. Tem dosagem. Se a gente vai falar de rede social, tem doses para essas coisas todas, né? Para preparar para falar, né? Enfim, existe essa ciência e que que foi o que também a Renata disse. Renata, eu acho que eu estou só te reforçando e parafraseando, mas que estou dizendo de outra forma, então. Que, na verdade, quando a gente tem clareza de quem a gente está servindo e mostrando o nosso trabalho, é a comunicação que ela vai organizar tudo isso na base da confiança que ela já conquistou, que ela já explicou, e a área vai poder sentar e traçar combinações. Algumas escolas têm manuais, algumas escolas, a comunicação participa das reuniões pedagógicas, ela sugere, ela ouve, porque é de lá, é do pedagógico, é dos professores, é dos alunos que vêm as grandes pautas, né? Então, assim, mas tem que estar claro que por mais que exista, e é fundamental, um diretor que entenda tudo isso, né? E que possa estar apoiando, e a gente vê exatamente a comunicação flui quando o diretor, quando a alta gestão entendeu o papel dela e entendeu a dinâmica. Então, esse é sempre o nosso papel. É cansativo, especialmente quando trocam as direções. Quando a gente achou que estava tudo azeitadinho, tudo direito, troca a direção e a gente começa e tá no processo, né? É assim que funciona. Porque a comunicação expressa o carisma, o projeto educativo e os valores evangélicos. E o nosso desafio aqui é como é que a gente conta tudo isso, sem ser repetitivo com talvez aquilo que seja o documento da obra, né? Aquilo que é canônico. Como é que a gente transforma aquilo que é canônico numa fala mais leve, numa fala mais próxima, num entendimento? Eu sempre conto uma brincadeira que não é brincadeira, aconteceu. A gente estava contratando um site e a gente estava na 3ª ou 4ª reunião e a gente sempre fala as nossas obras, e a menina do atendimento me disse, Ana, olha só, o que tu acha? Sugestão de data para o lançamento do site. Vamos esperar terminar as obras e quando as obras terminarem, a gente lança o site. Eu disse, gente, se terminarem as obras, acabou, não tem por que lançar o site. Porque ela entendeu obra como construção. Então, assim, percebam, uma coisinha desse tamanho, um termo que para a gente é absolutamente normal, obra, e teve um entendimento equivocado. Então, imaginem questões mais complexas. Então, assim, esse nosso exercício, como a gente falava sobre isso agora no nosso encontro, com aquele colaborador que entra, o colaborador que é novo, o quanto ele tem que se apropriar, porque comunicação é de todo mundo, né, gente? É de toda a obra. Embora eu acho que todo mundo já falou aqui, já ouviu isso, a culpa é de quem? É da comunicação. Se alguma coisa deu errado, a culpa é da comunicação. Mas aí, a gente também vai fazer a nossa defesa.
A culpa é da nossa comunicação, é da nossa enquanto tudo. Comunicação, fluxo de informação, que às vezes está corrompido, não deu. A comunicação não chegou onde tinha que chegar, mas não necessariamente do plano de comunicação, da estratégia de comunicação, tá? Enquanto ciência. Estou me encaminhando. Então, o propósito, comunicar com sentido e direção. Cada mensagem deve responder o que isso diz sobre quem somos e no que acreditamos. De tudo, gente. Do tapete à portaria, ao atendimento telefônico, à negociação, tudo isso está dizendo, está naquilo que é o nosso propósito. Nosso propósito é evangelizar através da educação. Bem, está claro para todo mundo? E como é que a gente faz isso? Combinamos todos nós, temos espaço para tratar sobre isso e talvez ser propositivos com essa ideia de clarear ou de alinhar os propósitos em todas as frentes. Então, comunicação de propósito em ação, por exemplo, transformar eventos em narrativas de sentido. Ao invés de eu fazer o dia do professor, eu vou fazer o Educadores que tornam o Evangelho presente na sala de aula. Eu vou ter uma outra abordagem que envolva o carisma, que envolva a espiritualidade e que surpreenda, que inove, que alinhe e que diga a que eu estou, o que significa tudo isso que eu tenho como propósito enquanto escola. E nos caminhos possíveis, já falei tudo isso praticamente, a comunicação interna viva e participativa, para que os pais saibam o que está acontecendo. O meu filho participa de um grupo que é novo na escola, no segmento dele, e as mães, no grupo de WhatsApp, e as mães incomodadas, porque elas não sabiam o que acontecia lá. Muitas mães novas no primeiro ano, e eu também não sabia. Mas o que eu tenho em relação ao colégio? Confiança plena. Eu sei que estão com os melhores profissionais, eu sei que são bem cuidados, eu sei que estão sendo estimulados, eu sei que tudo aquilo que eu sonhei para o meu filho de colégio, o colégio dele entrega. Mas eu tenho uma confiança de 35 anos, né? As outras chegaram esse ano. E aí eu comentei. Comentei com as gestoras do projeto. E aí uma delas me disse, mas Ana, a gente sempre tira foto, a gente sempre faz vídeo. Como é que tu não vê? Gente, mas onde é que está isso? Mas o pessoal coloca no Instagram do colégio. Beleza? Está comunicando para fora. Só que eu e a turminha de mães que tem, nós não estávamos sabendo. A partir de 15 dias depois, se criaram grupos, começaram via aplicativo, via e-mail, nós começamos a receber semanalmente e mudou a relação. Grupo silenciado, não se fala mais nisso, por quê? Porque a necessidade foi atendida. As mães só queriam saber o que estava acontecendo. E tinha informação? Tinha, mas num canal que aquele grupo de mães não estava dando conta. Tá? Escuta ativa empática, em todos os sentidos, comunicador, ouvir mais que falar, de preferência, para poder entender. As narrativas que testemunham a fé e os valores, então, seja família, seja pai, seja mãe, seja professor, boas histórias, a gente sabe que são as histórias que estão, né, que nos fazem, que nos constroem, né, como identidade, e um planejamento com espiritualidade e com propósito, que é aquilo que nos difere, né, por isso nós somos diferentes enquanto escolas privadas católicas, né, é isso que nos define. Essa sempre é a questão, como nós somos percebidos e como é que nós nos autodefinimos. Então, encerrando, básico, integrar direção pastoral, comunicação institucional. Estarmos absolutamente alinhados. Se o nosso papel, se eu ainda não estou ocupando esse espaço, fica a dica. É o que a Renata disse também, a gente constrói. Eu posso dizer da minha experiência, eu fui construindo esses espaços institucionalmente. Comunicar é missão compartilhada e não tarefa isolada. O professor comunica, o aluno comunica, os pais comunicam, todos nós comunicamos, e quanto mais essa comunicação for
dialógica, quanto mais a gente conseguir construir esses laços, tanto melhor. E sempre mostrar evidências e criar conexões na gestão. Apresentar os resultados, construir indicadores. Na SPM eu trabalhava, agora a gente não tem mais, infelizmente, o curso de pós-graduação de comunicação corporativa aqui em Porto Alegre, mas a gente consegue, trabalhava muito na perspectiva de criar indicadores, mesmo onde ninguém via, a gente conseguir mostrar o que se faz, o quanto as pessoas aderiram ou não, qual é o nível de satisfação dos pais, dos alunos, enfim, criar indicadores para poder ajudar os gestores, que a gente sabe que fazer gestão de escola é desafiador, como alguém já tinha dito antes, é muito desafiador. Então, que a comunicação ela seja alguém que propõe, alguém que ajuda, e não alguém que demanda e cria problema, que a gente consiga se mostrar, assim, com essa capacidade de serviço. Super obrigada, gente. Perguntas, questões, encerro aqui. Parei de compartilhar. Nos delongamos um pouquinho, né, Renata? A gente é um problema falando, né? Solução, né? Também. Obrigada, Fábio. Solução. Gente, assim, foi ótimo. Obrigado, Ana. Eu lembro uma vez, um dia, estava numa palestra, e aí o palestrante disse assim, nós temos que compreender as juventudes. Aí eu entendi, falei, beleza. Porque tem o jovem católico, o não católico, né? Enfim, tem as diversidades. E também as humanidades. Aí gente, já a humanidade já é diferente, né? Fiquei pensando, será? E aí, depois a gente, quando ouvindo você, eu lembrei assim, que um bom comunicador é aquele que sabe falar de uma forma assertiva, no canal certo, para a pessoa certa. Então, existe várias humanidades no sentido de temperamentos diferentes. Então, quando a pessoa é mais receptiva, você fala de um jeito. Eu lembro uma vez um grande amigo meu, jornalista, ele estava numa multinacional e ele tinha que apresentar um mega projeto. Só que o diretor tinha 5 minutos. Ele falou assim, tudo bem, pode apresentar, tenho 5 minutos para você. E aí? Então, assim, né, são diferentes níveis e a gente tem que ter essa sensibilidade. E aí a gente vem com Fernanda. Eita! A Fernanda, gente, é uma pessoa que é gestora de relacionamento Head de Squad aqui na Caris, publicitária e especialista em comunicação, design, gestão de projetos, com foco em relacionamento e resultados. Mas o grande segredo da Fernanda é organização. E se você precisar de alguém organizado, é a Fernanda, e empatia. É incrível. Pelo seu bom dia, ela já sabe como é que está você, como é que está o estado da sua alma, como está tudo, né? Isso é incrível. A comunicação com ela sempre é de coração para coração. Fernanda, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Fábio, meu amigo querido. Nem precisava de tanto. Boa tarde, gente. Depois de a gente ouvir belíssimamente a Renata e a Ana Cláudia, acredito que a gente já consegue enxergar o quanto a comunicação deixou de ser apenas uma área de execução, né, e se tornou um pilar estratégico da gestão educacional. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Pronto. Então, é exatamente a partir desse entendimento que eu quero conduzir a nossa conversa agora, né? Porque quando a comunicação evolui para um papel estratégico, o marketing educacional deixa de ser apenas sobre visibilidade, passa a ser sobre conexão e resultado. Então, a gente acabou ouvindo duas jornalistas incríveis, e eu vou partir um pouco mais para o lado publicitário, para complementar a fala delas, mas está tudo muito em sintonia, a gente vai conseguir perceber no decorrer da apresentação. Então, eu quero mostrar hoje como o marketing pode e deve atuar como um elo entre missão, estratégia e gestão, e, consequentemente, resultados.
Então, como ele traduz a identidade, os valores da instituição em ações que fortalecem a reputação, como a Renata bem disse, geram confiança e sustentam também o crescimento. Vamos lá. Missão, estratégia e resultado. Então, toda instituição católica nasceu de um propósito que é maior do que ela mesma, que é formar pessoas à luz do Evangelho. Então, quando a gente fala de marketing educacional, especialmente em instituições católicas, a gente precisa romper uma visão antiga, aquela que associa o marketing apenas à propaganda, né? À venda, ao comercial. Mas o marketing ele não é só a divulgação. No nosso contexto, o marketing é o conjunto de ações que torna visível a missão da instituição. Então, é o modo como apresentamos ao mundo o carisma, os valores e a vocação educativa que Deus confiou à instituição. Então, ele, na prática, ponte entre o que a instituição é internamente e como o mundo a enxerga externamente, como também foi pontuado pelas duas. Então, quando feito com coerência, marketing ele não manipula, e sim ele revela. Ele mostra o que há de mais verdadeiro na missão, e por isso que eu gosto de dizer que marketing é missão. Quando a gente diz, dentro de instituições católicas, o marketing não é apenas marketing, ele é uma missão. Ele não é apenas uma ferramenta de crescimento, captação de alunos, mas também um instrumento de evangelização. Então, quando a gente comunica com verdade, com propósito, com beleza, o marketing se torna um testemunho vivo que nos move. E é sobre essa tríade, né? Missão, estratégia e resultado, que nós vamos conversar hoje. Como tornar a missão clara, como estruturar a estratégia e como colher resultados que sustentem a obra educativa. Então, sem identidade, não há estratégia que sustente. Toda comunicação começa pela identidade, né? Então, antes de a gente pensar em plano, cronograma, campanha, post, vídeos, a gente precisa responder uma pergunta muito simples e profunda. Quem somos? Como a Ana Cláudia também trouxe, né? Qual é o nosso propósito? A comunicação das instituições católicas só tem sentido se nasce da espiritualidade e da missão que as originou. Quando uma instituição tenta copiar o tom, o formato, o discurso e até a identidade visual, ela perde o vínculo com sua própria essência e passa a comunicar sem alma. A identidade, ela é o coração da estratégia. Ela é o ponto de partida e também o ponto de retorno. Então, uma instituição católica ela não existe para competir por preço, estrutura e tecnologia, embora tudo isso seja muito importante, não pode ser deixado de lado. Mas ela existe principalmente para informar integralmente a pessoa humana. E isso precisa ser percebido em cada palavra, em cada atendimento e em cada publicação. Então, o primeiro passo estratégico é revisitar a missão, a visão, os valores da instituição e se perguntar: eles estão claros para a nossa comunidade? As famílias ou os alunos, né, que a gente está falando tanto de ensino básico, fundamental, médio, superior, então as famílias ou os alunos percebem essa identidade católica da forma como a gente fala e como a gente acolhe. Então, quando a identidade ela é bem comunicada, ela se torna o maior diferencial competitivo, porque tudo pode ser copiado. Estrutura, campanha, identidade, qualquer coisa pode ser copiada, menos a missão. A missão ela é única. Então, quando ela é vivida e comunicada com verdade, ela se transforma no grande motivo de escolha e fidelidade das famílias, dos alunos, dos estudantes. É o maior diferencial da instituição quando bem comunicada. Aqui, nós temos, né, essas 4 palavras interligadas, porque em muitas instituições o marketing ainda é visto como um setor operacional. Então, aquele que faz os posts, imprime o banner, ou divulga o evento, muitas vezes é um setor interno, muitas vezes é um terceirizado. Mas em uma instituição madura, o marketing ele é parte da gestão estratégica. Ele é o olhar atento que ajuda o gestor a compreender o que as famílias, os estudantes
sentem, pensam, vivenciam e esperam da instituição. Então, o marketing coleta percepções, é ele que ouve a comunidade, que traz dados sobre o comportamento da família, dos estudantes, e também sobre como a imagem institucional está sendo construída. Então, em outras palavras, o marketing é a escuta organizada. E escutar é um ato profundamente pastoral. Então, quando o marketing identifica quais valores tocam mais as famílias, os estudantes, quais mensagens geram mais engajamento, quais canais realmente funcionam, como se não me engano, foi a Ana Cláudia que comentou sobre o LinkedIn, hoje nós já consideramos o LinkedIn uma rede social, porque ele já não é mesmo mais para apenas conseguir emprego, mas alguns dos nossos clientes dentro da Caris usam o LinkedIn para reforçar a autoridade da instituição. Então, a gente tem que entender também onde gera engajamento, quais canais mais funcionam, mais atingem o seu público. E ele oferece também, o marketing, né, ao gestor ferramentas concretas para tomar decisões mais seguras. Então, isso é gestão com base em relacionamento e não apenas em números, visto também que os números são importantes. Então, quanto mais integrados estiverem os setores pastoral, pedagógico, administrativo e de comunicação, como a Ana também falou, ela brincou que estava parafraseando a Renata, mas vou parafrasear as duas, né? Mais coerente será a imagem institucional, como muito bem, né, foi dito pelas duas. E quando há coerência, há credibilidade. Então, o público confia em quem consiste, quem é consistente no discurso, na prática e também na fé. Quando a gente fala aqui sobre a experiência, né? Se o marketing é o que mostramos, a experiência é o que as pessoas vivem. Então, dentro do mundo do marketing, a gente tem o CX, né? Que é a experiência do cliente. Mas no nosso contexto, o cliente é a família, são os estudantes. E essa experiência começa muito antes da matrícula. Ela começa quando uma mãe entra no site, manda um WhatsApp, quando um estudante vê um anúncio, ou vê um outdoor, ou vê um panfleto, ou vê um post da instituição, ou simplesmente passa na frente da instituição e observa o portão, observa as pessoas entrando. Então, cada ponto de contato é uma mensagem silenciosa. A forma como respondemos a uma dúvida, como acolhemos uma reclamação, como apresentamos o colégio, tudo comunica. E em uma instituição católica, essa experiência deve refletir o evangelho, o carisma da instituição. Então, deve comunicar respeito, escuta, paciência, alegria e também testemunho. A experiência é a verdadeira propaganda. Então, quando a família e o aluno sente coerência entre o que a instituição diz e o que ela vive, nasce a confiança. E a confiança é o solo onde floresce a permanência e a fidelização. Então, uma boa experiência gera família e alunos, estudantes evangelizados e comprometidos. Porque, no fundo, a experiência é também uma forma de evangelização. Isso é muito importante quando a gente pensa na experiência dentro de instituições católicas. Mas quando a gente vai falar ali sobre o sucesso do cliente, né, que a gente chama de CS, que ele nasceu no universo das empresas de tecnologia, né, mas ele se aplica perfeitamente às instituições católicas, porque, em nosso caso, significa garantir o sucesso do aluno e da família, e do estudante ao longo de toda a jornada. E esse sucesso não se resume a notas ou aprovações, é um sucesso integral, humano, espiritual e comunitário. A verdadeira instituição católica não forma apenas mentes brilhantes, mas corações conscientes, compassivos e firmes na fé. Então, o papel do marketing aqui é acompanhar a jornada completa, né? Como a gente consegue olhar aí. No início é encantar com a proposta, com o propósito, depois, durante o percurso, é nutrir o relacionamento, escutar, resolver, orientar, no final é fidelizar, gerar testemunhos e indicações. Então, quando a comunicação se orienta pelo sucesso do aluno, os resultados são consequência, porque o sucesso da missão se manifesta quando uma família, um estudante diz: meu filho mudou para melhor, aqui eu me senti acolhido,
aqui o meu filho encontrou sentido, aqui eu pude praticar a minha fé, a minha espiritualidade sem ter medo, aqui eu encontrei valores nítidos, uma escola que contém uma missão, um propósito, aqui eu encontrei acolhimento. Então, isso é sucesso. Isso é o marketing missionário. Tudo isso decorrente de uma experiência e de tudo que o cliente ali, no nosso caso, os estudantes, pais, enfim, sentem e vivenciam dentro da instituição. Um dos grandes desafios das instituições é a integração entre os setores, né? Como a Ana Cláudia também pontuou e como a gente falou um pouquinho anteriormente. A comunicação, ela não é o último passo, ela é o fio condutor. Quando o marketing é isolado, ele vira apenas execução. Então, a comunicação ela precisa estar acompanhando todo esse ciclo, né? Quando é integrado, se torna gestão estratégica da imagem e da experiência. Então, os setores eles precisam se escutar, eles precisam se comunicar. A gente fala muito sobre a comunicação externa e, às vezes, descuida da comunicação interna. Então, a pastoral precisa estar nas reuniões de comunicação, o pedagógico precisa compartilhar o que vive, o administrativo precisa entender o valor simbólico de suas ações. Então, tudo isso precisa estar conectado. Porque quando todos compartilham a mesma visão, o resultado é uma comunicação coerente, verdadeira e cheia de sentido. E o público percebe isso. Há uma nítida diferença entre instituições que estão juntas, unidas, tomando decisões ali, conversando, e a comunicação é eficiente para gestões que não se comunicam e que levam realmente a comunicação como um fim, como ali aponta do iceberg, só vai chegar nela até ali e o gestor acaba se tornando até inacessível. E o que pode ajudar essa gestão, essa comunicação, são os medidores, né? Medir também é cuidar. Aqui eu trouxe até alguns dados de um cliente nosso. Então, às vezes, parece estranho falar em dados dentro de um contexto pastoral, mas medir é cuidar. Quando a gente mede engajamento, alcance, taxa de resposta, nós estamos medindo como a missão está sendo percebida. Então, esses números contam história. Esses números mostram nosso público em real. Eles mostram onde há comunhão e onde há também ruído. Então, olhar para os dados de com um olhar pastoral é compreender que cada número representa uma pessoa alcançada, uma família, um estudante tocado na mensagem que chegou. E quando os dados mostram que algo não está funcionando, isso é um convite à escuta e à melhoria. E aqui eu trago assim, alguns medidores que as instituições podem estar mais atentas aí para conseguir medir esses resultados, para ter melhor essa escuta. Por exemplo, taxa de conversão de matrículas, quando interessados se tornam alunos, engajamento real, interações de qualidade, não apenas curtidas, salvamento, compartilhamento, o NPS educacional, né? E quando as famílias, alunos ali estariam a instituição, e a retenção e evasão, indicadores diretos de satisfação e vínculo. Muitos negligenciam a evasão, mas eu penso que é um dos dados mais importantes. O da evasão é um dado que ajuda muitas instituições a entender por quê, né? Por que eles não estão matriculando, por que eles estão saindo, será que alguma falha de comunicação? Isso precisa ser analisado. Então, esses dados ajudam o marketing a atuar com base em evidências e não em percepções. Assim, a gestão fica baseada em evidências e ela se torna também um ato de fidelidade à missão. E falando de marketing educacional, precisamos abandonar a ideia de que ele é um conjunto de ações isoladas, né? Posts, campanhas, eventos. O marketing é um processo vivo que precisa funcionar como um ciclo contínuo inteligente, né? Como eu trouxe aqui, o ciclo de resultados. Então, a gente pode observar que tudo começa pelo planejamento. Então, planejar é dar direção, é alinhar o que a instituição quer alcançar,
seja visibilidade, aumento de matrículas, engajamento da comunidade ou fortalecimento da marca com a sua identidade e missão. Então, o planejamento ele precisa responder a perguntas como: por que estamos comunicando isso? Que resultado esperamos com essa ação? E aí depois vem o comunicar, que o comunicar é mais do que postar, é traduzir o propósito institucional em linguagem acessível, coerente, atrativa, para cada público e persona, famílias, alunos, estudantes, ex-alunos, colaboradores e também a comunidade. Então, é aqui que o tom pastoral profissional faz diferença. Clareza com empatia, a técnica com sensibilidade. E aí nós vamos para o terceiro passo, que é medir. E aqui entra a profissionalização da comunicação. Não dá mais para trabalhar sem indicadores. Medir é observar se o que planejamos está gerando o impacto desejado. É olhar para números, alcance, engajamento, matrículas, retenção, e transformá-las em informações estratégicas. Mas medir só não basta. Então, o quarto passo é aprender. Aprender com resultados é o que separa o marketing intuitivo do marketing inteligente. Então, é analisar o que funcionou, o que pode melhorar. Por que essa campanha gerou mais engajamento? Por que esse post específico gerou mais engajamento? Por que esse horário funcionou mais? O que isso nos diz sobre o comportamento da família e dos estudantes? E aí, por fim, o ciclo se completa com o ajustar. O ajustar, ele é recitar, ele é revisar, ele é adaptar, é voltar ao início do ciclo com mais clareza e maturidade, aprendendo com tudo que você planejou, comunicou, mediu e aprendeu. Então, cada ajuste é uma oportunidade de alinhar ainda mais a comunicação, a ação e o resultado. Então, esse ciclo de planejar, comunicar, medir, aprender e ajustar torna o marketing uma ferramenta de gestão viva, que aprende com o próprio caminho e melhora continuamente. Assim, a comunicação deixa de ser apenas um instrumento e passa a ser um processo estratégico de tomada de decisão. Aqui eu trouxe alguns exemplos aí que a gente pode medir também, usar, como o dashboard, CRM. Então, assim, não existe estratégia sustentável sem processo, e não existe processo sem ferramentas que sustentem a rotina. Então, essas ferramentas não são o centro do marketing, mas são a base que o torna possível. Elas organizam o trabalho, garantem continuidade e também tornam os resultados visíveis. Então, assim, toda instituição, mesmo que pequena, tá, ela pode e deve ter minimamente estruturado um CRM, tem vários CRMs grátis aí, um planejamento editorial com calendário de comunicação que define temas, datas, objetivos de cada conteúdo. Esse planejamento ele fica improviso. Fortalece a coerência da mensagem. E outra coisa que qualquer instituição pode ter são relatórios periódicos. Eles são simples, mas consistentes. Então, mesmo que seja muito básico, um relatório de festa, ou até aquele próprio relatório do Instagram que a gente consegue ver pelo celular, ele mostra a direção, o impacto real da comunicação e orienta também novas decisões. Então, esses instrumentos, eles não substituem o olhar humano, mas sustentam o trabalho com método. Então, quando a instituição adota processos, ela deixa de fazer comunicação, né, e passa a gerenciar a comunicação. E é essa diferença que leva da boa intenção ao resultado efetivo. Então, a missão é o porquê. A estratégia é o como e o resultado, ele é o fruto. Então, onde há coerência, há credibilidade. Quando esses três elementos estão alinhados, a instituição vive sua vocação de forma plena. E o marketing deixa de ser apenas um departamento, ele passa a ser uma expressão
viva da missão. É o que sustenta o crescimento de uma instituição católica é a coerência. Onde há coerência, há credibilidade. E onde há credibilidade, há evangelização. E para finalizar, tentei ser um pouco mais breve para a gente, né, compensar um pouquinho o tempo. Eu trouxe uma frase do querido São João Paulo II, que foi dia dele, foi... não lembro o dia que foi dia dele, foi essa semana. A fé que não se torna cultura é uma fé não plenamente acolhida. Então, no fim, o que a gente comunica é um legado. O legado de formar pessoas que enxergam a presença de Cristo no mundo. Então, nosso papel como comunicadores e como gestores que temos aqui também é ajudar o mundo a perceber Cristo nas pequenas coisas, no olhar do aluno, na escuta da professora, na coerência do diretor, na verdade das palavras. Isso é evangelização. Então, que cada instituição católica continue sendo também na comunicação um sinal de fé, esperança e caridade. E que a gente possa, com coragem e excelência, comunicar o evangelho com estratégia, com beleza e com alma. Então, não tenha medo de avançar, não tenha medo de aderir a novas tecnologias, porque tudo isso ali, a gente baseado e amparado pelo Divino Espírito Santo, isso pode nos ajudar a atingir melhor o nosso objetivo principal, que é ser luz no mundo através da educação. E é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço o tempo de vocês. E fica aberto aí qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto para mim, quanto para a Renata, quanto para a Ana Cláudia. Muito obrigada. Fernanda, a gente que agradece. Foi ótimo, ótimo. Ouvindo você, eu lembrei de 2 detalhes. Porque você falou muito de evangelização e missão. Teve um santo que fundou uma congregação com carisma de comunicação, né? Eu estava vou falar o nome. Logo na hora que ele ia falar o nome do santo, cortou. Isso é um suplício para quem é curioso. Ah, voltou. Abre o microfone, Fábio. Eu tenho plano B, enquanto a internet volta, eu estou no celular. Mas vamos lá, né? Eu estava dizendo o seguinte, eu já fui no atendimento num colégio que tinha 5.000 alunos, hoje tem 1.700, e ele continua perdendo aluno, né? E quando a Fernanda fala sobre essa questão do carisma, da evangelização, da missão, e eu ouço vocês, né, Renata e também a Ana, falando sobre a questão da estratégia da comunicação, eu vejo que é uma questão muito mais do que organizar equipes e tudo mais. É uma questão mesmo do carisma, né? Aquele santo teve uma inspiração, tem um porquê de criar, né, aquela escola que passou, tem anos e anos e anos, né? Mas e aí tem que continuar vivo, e para isso existe nós. Aí eu quero fazer uma pergunta, e eu gostaria de ouvir a resposta das 3, né? Que é uma pergunta, assim, que eu acho que é importante a gente ter claro, né? Do real para o ideal, como fazer o caminho? Porque, às vezes, alguém que está nos ouvindo, né, fala, gente, né, ela tem pós-graduação, gente, ela tem 35 anos de jesuíta, nossa, a Fernanda trabalha numa agência, mas e eu aqui, no meu dia a dia, né? Às vezes a pessoa ainda não faz parte do conselho diretor, né? Então, assim, existe o ideal, existe a comunicação enquanto estratégia, mas existe hoje a comunicação enquanto realidade. Às vezes a pessoa pode estar só no operacional, fazendo post e tudo mais. Qual que é o passo a passo, qual que é a dica de ouro que vocês dão de sair do real para o ideal? Pode começar Renata, depois Ana e depois Fernanda. Vamos na ordem? Ô, Fábio, eu acho que o caminho só se faz caminhando, né? É com amor ao que se faz, e um passo por dia, né? A gente também não alcançou o caminho, e o ideal, ele dificilmente vai ser alcançado, né? A gente sempre vai estar na base do real. O real é o que a gente vive, né? E o real é ótimo de viver.
Se a gente fizer o melhor que a gente pode a cada dia, a gente alcança o melhor que a gente pode, que nunca vai ser o ideal, porque a gente sempre quer mais, né? E isso está ótimo, isso é ótimo. Significa que a gente ainda continua subindo, né? O caminho é um dia por vez, um degrau por vez. E dá-lhe escada, né? Dá-lhe escada, muito bem. Ana, e você? Eu fico pensando, gente, que a gente olha para essas coisas todas e a gente vê sempre aspectos a melhorar. E aí a gente pode reclamar ou a gente pode ir lá e fazer. Errou, só erra quem faz. Faz de novo, né? Mas assim, eu acho que foi o Karnal que fala do reclamar, que é clamar 2 vezes, né? Então, assim, cara, não reclama. Faz, mostra que faz, busca consenso, porque eu acho que é também viver essa espiritualidade no fazer, no nosso fazer, e colocar na prática, né? A gente falava agora no nosso encontro, Santo Inácio fez o que fez, e a gente brinca assim, imagina que ele teria imaginado, ontem ele estava de aniversário, imagina que ele teria imaginado que o que ele sonhou viria a ser essa obra no mundo inteiro. E eu digo, gente, a gente está levando o sonho do sujeito, que eu não sei se ele pensava tudo isso. O fato é que ele começou e a gente está dando continuidade. É isso que acontece. Então, hoje, vamos honrar isso, vamos fazer o nosso melhor e vamos fazer com as ferramentas que temos, potencializar ao máximo. Ninguém falou que era fácil. É difícil, é esgotante, às vezes é com CPF, às vezes é com processo, a gente vai estar sempre se incomodando com alguma coisa, mas a gente está vivo e está atuante, né? E assim, a criatividade, ela surge da necessidade. Então, se eu tenho uma necessidade, bom, bota a cabeça para funcionar. Isso é inovação. Então, bora lá. E assim, uma coisa que ficou muito claro, sabe, para a gente, da coisa do humano, todo mundo muito cansado, todo mundo muito desafiado, todo mundo, né? E todo mundo querendo que comunicação seja ajuda e não seja nem prejuízo e nem problema, então que a gente possa ser luz para os gestores também. Mas como é bom quando a gente se encontra, sabe? Presencial para nós fez muita diferença, e agora ouvindo vocês, ouvindo a Renata, a Fernanda falando, sabe, as manifestações, como é bom quando a gente se percebe nos pares, e pode se escutar, e pode falar. Então, assim, acho que é esse o caminho, assim, esse é o exercício. Como a Renata disse, o ideal é a utopia, mas é o que eu faço com a minha postura profissional, estuda, te prepara, argumenta, tenha sentido, veja sentido no que tu faz, que eu acho que, assim, é preparar para o que der e vier com isso, né? E cria conexões, óbvio. Já me estendi de novo. Perfeito. Foi perfeita a colocação da Renata e da Ana Cláudia, né? Ouvindo elas, eu só lembrei uma coisa que eu ouvi um tempo atrás e que eu não tinha parado para pensar, né? Nós, como cristãos, nós queremos, nossa meta de vida é viver como Jesus viveu, né? E quem mais comunicador que Jesus? Ele foi o maior dos comunicadores, né? Só com a palavra ele conseguiu a palavra dele pelo todo. E sem recursos tecnológicos, sem nenhuma formação, mas com esforço, com amor e com a paixão que ele tinha por isso, pela missão que foi confiada a ele por Deus. Então, eu vejo que isso não está muito distante de nós, né? Como eu falei, marketing é missão, e eu acredito que Deus nos deu essa missão. Então, que a gente possa se inspirar em Jesus e fazer, e não parar, e continuar, e com os nossos recursos. Hoje em dia a gente consegue conhecimento muito mais fácil, de modo até gratuito, correr atrás e colocar para acontecer. E como foi bem pontuado no chat, né? Só erra quem faz. Então, nós possamos fazer, e se errar, recomeçar, pedir ajuda e continuar. O importante é não parar. Ótimo, é verdade. E essa questão vocacional é muito séria, viu? Porque eu tenho certeza que nenhuma das 3 se imaginava em outra profissão que não fosse comunicação. Né? Vamos lá, gente, tem mais pessoas, alguém quer fazer
algum comentário também. Se quiser, pode abrir o microfone, fica à vontade, é hora de interagir. Ok, o silêncio também é resposta. E resposta que está na hora do café, é isso? Então, vamos sim, vamos para o café. Mas antes de ir para o café, eu quero agradecer novamente vocês, né, a disponibilidade. A gente sabe que sexta-feira é corrido, né? Muito obrigado pelo carinho. Volte nesse espaço, né? Queremos ouvir as outras vezes, né? Vamos trocar mais figurinhas, né? Vamos nos encontrar também nesse Brasil, né? Nos eventos, né? De tantas instituições católicas, vamos marcar um dia para a gente estar ao vivo, né? Presencial. Isso é muito importante para nós, né? E nós vamos disponibilizar a gravação, né? E você que acompanhou pelo YouTube, também nós vamos disponibilizar as palestrantes e tudo para que você possa enviar a sua dúvida. Gente, então, muito obrigado, né? Esse foi o Caris Conecta, a sua primeira edição, e que venham as outras, né? Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Fiquem com